E no capítulo 2 do livro de Apocalipse, nós temos as cartas que foram enviadas para as 7 igrejas da Ásia. Deus mandou o apóstolo João, que estava preso na ilha de Patmos, escrever as cartas para as 7 igrejas. Vamos só olhar alguns detalhes interessantes aqui dessas igrejas. A primeira igreja que nós vemos aqui é a igreja de Éfeso. Começa recebendo um elogio da parte de Deus. Deus começa a elogiar. Olha só o elogio. Capítulo 2 e versículo 2. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes suportar os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. No capítulo, então ela começa recebendo um elogio. Começa recebendo um elogio. No versículo 4 e 6 aqui, no 4 diz assim: tenho, porém, contra ti que deixastes a tua primeira caridade. Então ela recebeu um elogio no versículo 2, do capítulo 2, e no versículo 4, Deus diz para ela: olha, você deixou o seu primeiro amor, deixou a sua primeira caridade. Lembra-te, o versículo 5, lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Então, Deus começa elogiando a igreja de Éfeso, e depois ele faz uma repreensão. Ele diz que essa igreja deixou o primeiro amor. Era para voltar novamente ao primeiro amor. É uma igreja que tinha obra, é uma igreja que trabalhava, é uma igreja paciente, mas é uma igreja rígida, porque colocava de prova os que diziam ser apóstolos e não eram, mas em compensação era uma igreja que deixou o seu primeiro amor, deixou a sua primeira comunhão, tomou um caminho diferente. A segunda igreja é a igreja de Esmirna. Essa igreja é uma igreja que recebeu elogio da parte de Deus. Jesus começa dizendo: olha, eu sei as tuas tribulações e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são as sinagogas de Satanás. Então Deus faz uma alerta para a igreja e diz assim: olha, vocês sofrerão perseguições. No versículo 10, a parte final aqui diz assim: e tereis uma tribulação de 10 dias. Eu falei do número 10 na nossa aula sobre numerologia. Tribulação de 10 dias, o número completo, um círculo de tempo. Ele diz que tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então a igreja de Esmirna é uma igreja elogiada e uma igreja em que Deus fez para ela, alertou ela do que viria uma perseguição. A primeira igreja é a igreja que deixa o primeiro amor. A segunda igreja é a igreja perseguida. A terceira igreja é a igreja de Pérgamo. Pérgamo começa igual à primeira igreja, que recebeu um elogio e depois uma repreensão. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é o trono de Satanás, e retens o meu nome, não negastes a minha fé. Então ele está dizendo: olha, eu sei do local onde vocês habitam, eu sei o que vocês passam, mas vocês não negaram a fé. Continua mantendo o nome de Deus íntegro. E no versículo aqui 14, vem a repreensão para a igreja de Pérgamo, que diz assim: mas uma pouca coisa tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Aí o próprio texto diz que ensinava Balaque a lançar tropeço e prostituir. O 15 fala também dos nicolaítas, o que aborreço. Então tinha dois problemas a igreja de Pérgamo: as doutrinas de Balaão e as doutrinas de
dos Nicolaítas. O Balaão é que lançava tropeço para que o povo pecasse e prostituísse. E dos Nicolaítas era talvez um dos diáconos do livro de Atos, que foi escolhido, e era uma pessoa que dizem que era muito pervertido, lançava libertinagem no meio da igreja, mais ou menos isso, pregava esse tipo de coisa, doutrina dos Nicolaítas. Então, a igreja de Pérgamo é aquela igreja que tem um pouquinho de coisa, sabe? A primeira igreja é a igreja que deixou o primeiro amor. A segunda igreja é a igreja que é perseguida, o tempo que matava os cristãos, vamos dizer assim. E a terceira igreja é aquela igreja que aceita tropeço e que aceita a doutrina dos Nicolaítas, porque ela faz bem para a carne. A quarta igreja é a igreja de Tiatira. Essa igreja começa recebendo um elogio. A igreja de Tiatira diz assim: eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. A igreja de Tiatira tinha as obras, ou a sua caridade e as suas obras, das obras falam que é maior do que as primeiras. É uma igreja cheia de fé, cheia de amor, cheia de obras. E ao contrário da igreja de Efésio, a primeira igreja, que deixou as obras, essa não tinha mais obra do que a de primeiro. Ela foi crescendo em obras. Mas era uma igreja tão boazinha, tão cheia de coisas, que tolerava Jezabel, mulher que se diz profetiza. Pessoas que se diziam que tinha visões, que tinha revelação, que Deus tinha mostrado, que tinha liberado, e lançava tropeço no meio da igreja. A igreja tem que ter obras, a igreja tem que ter fé, a igreja tem que ter caridade, mas tem que ter um certo limite. O líder da igreja tem hora que tem que falar: olha, não tem brincadeira, não tem palhaçada, não tem doutrina de Jezabel aqui dentro. O que não pode, não pode. Isso tem que ficar claro dentro da igreja. Não adianta ser bonzinho, não adianta ter obra, não adianta ter caridade e tá cheio de coisas erradas no meio. Essa é a igreja de Tiatira. E Deus falou assim: olha, eu vou lançar vocês na cama, eu vou pesar a mão em vocês. Aqui, olha, eis que eu porei numa cama, porém os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não arrependerem das suas obras. E ferirei de morte seus filhos, e toda a igreja saberão que eu sou aquele que sonda os rins e o coração. Deus há de cobrar dessa igreja boazinha demais, tão boazinha que deixa o pecado no meio, não tem nada a ver, não tem problema, igual a igreja de Pérgamo, um pouquinho só de coisa tenho contra ti. Essa é a igreja de Tiatira, a igreja que tolera Jezabel, uma profetisa que lançava tropeço da igreja. A igreja de Sardes foi advertida também. Apocalipse 3, do 1 até o 3. A parte B do versículo: eu sei as tuas obras, tem nomes de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti. Então, a igreja de Sardes é uma igreja que tinha nome de que estava viva, de que era forte, de que era poderosa, mas Deus falou assim: você está morto. Ao contrário das igrejas que às vezes ficavam algumas pessoas que não tinham se contaminado, algumas poucas pessoas que eram santas, a igreja de Sardes era o contrário. Nela tinha algumas pessoas que não tinham se contaminado. Vamos ler o versículo 4. Versículo 4 do capítulo 3 de Apocalipse diz assim: mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram os seus vestidos,
e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. E ao que vencer será vestidos de vestes brancas. Então a igreja de Sardes é aquela igreja que faz muita força, mas que tem pouca autoridade. Faz muito barulho, mas que tem pouco poder. Parece que está vivo, mas está morto. Mas nessa igreja ainda existe pessoas que estão firmes diante de Deus, e Deus faz questão dessas pessoas. A sexta igreja é a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é a igreja que recebe elogios da parte de Deus. Jesus começa dizendo: olha, eu tenho a chave de Davi, a chave que abre e que... Deixa eu ler para vocês aqui. Eu que tenho a chave de Davi, e que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Está em Apocalipse 3, versículo 7. E ele começa dizendo: olha, eu sei as tuas obras, eu sei das tuas obras, eu coloquei uma porta diante de ti que ninguém pode fechar. Então Deus começa dizendo coisas boas. Vocês têm poucas forças, mas ao negaste o meu nome. É uma igreja fraquinha, não é uma igreja forte como as outras, que tinha obras, que tinha isso, que dizia que estava viva. Não, essa igreja de Filadélfia é uma igreja fraca, uma igreja fraca. Mas Jesus falou assim: e tendo pouca força, não negastes o meu nome. É melhor ser um crente fraco, um pobre de espírito, que precisa de Deus, do que ser alguém forte, que faz muita coisa, mas que nega o nome de Deus na hora que precisa. A igreja de Filadélfia é uma igreja que Jesus aparece e fala assim: eu tenho a chave, eu abro, eu fecho, eu coloquei porta aberta diante de ti. E Deus diz, alerta sobre provações que haveria de vir no mundo todo. É talvez a melhor igreja das 7. É considerada a melhor igreja das 7 igrejas da Ásia. A 7ª igreja é a igreja de Laodiceia, o tipo de igreja da atualidade. Jesus começa dizendo: olha, você não é quente, você não é fria, e por isso eu vomitar-te-ei da minha boca. É aquele tipo de igreja que prega que todos os caminhos levam a Deus. É aquele tipo de igreja que hoje nós vivemos um tempo, uma era do sincretismo religioso. O que é sincretismo religioso? É mistura catolicismo com protestante, com umbanda, com candomblé, e vai misturando tudo. Tudo tá bom, tudo é útil, tudo é válido. É aquela igreja morna, tanto faz como tanto fez. As pessoas reúnem nessa igreja como se fosse um time de futebol. Aqui, ó. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Mas não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Olha, é uma igreja rica, é uma igreja poderosa, é uma igreja que tem canal de televisão, sede nas principais esquinas e praças do país. Mas é uma igreja que Jesus falou assim: olha, é desgraçado, pobre, cego e nu. Aí Jesus faz um desafio para a igreja de Laodiceia e diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueça, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. O 19 diz assim: eu repreendo e castigo todos quantos amo, seja zeloso e arrepende-te. Eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mesmo nessa igreja que é morna, Deus está batendo e dizendo: eu quero comunhão com você. Mesmo você que é um crente morno, que está meio lá, meio cá, Deus quer uma comunhão. Ele está batendo na porta. Eu estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com você e você comigo. Para finalizar,
Se vocês observarem, na igreja de Laodiceia, por exemplo, falou que é uma igreja morna. E ele fala: compre-te vestidos de mim, compre ouro de mim, compre colírio para colocar nos teus olhos. Por exemplo, quando fala que a igreja era morna, estudos mostram que existia tubulações que levavam água potável para essa cidade, a água chegava morna, e as pessoas, quando provavam, principalmente viajantes, quando provavam da água dessa cidade, eles tinham vômitos, porque não estavam acostumados com a água morna. Então, às vezes, eu estou falando de colírio, era uma cidade que produzia colírio. Deus está falando de roupa, é uma cidade que tinha roupa. Deus fala que a igreja falava que era forte, é porque era uma igreja poderosa, no sentido tanto financeiro e às vezes força espiritual, uma igreja cheia de dons espirituais. Deus abençoe, se inscreva no canal, um forte abraço, até mais.